Oi, gente. Hoje eu quero comentar um assunto que é a transição planetária. Vocês já ouviram falar? Me contem aqui nos comentários o que vocês sabem sobre isso. A transição planetária é basicamente um momento em que a gente está começando a passar no planeta Terra, em que se diz que a Terra vai deixar de ser um lugar de provas e expiações para se tornar um lugar de regeneração, né? De regeneração e evolução, no amor, né? E não mais na dor. Eu não sou grande conhecedora desse tema e eu não me detenho muito estudando esse tipo de coisa. Eu acho que tem bastante coisas interessantes que dá pra gente, que dá pra estudar, né? Se vê muitas sincronicidades, mas eu acredito que, mesmo sendo muito legal estudar e saber mais esse tipo de coisa, eu sei que o principal é se está mesmo ocorrendo uma transição planetária. O que mais importa é eu me alinhar, né? É eu abrir o meu coração, né? Eu me dedicar à minha autotransformação, porque aí o que quer que aconteça, eu vou estar no caminho certo, né? Eu vou estar mais próxima da luz, da consciência. Então, se houver uma terra de regeneração, eu vou estar apta para entrar nela, né? E como eu falei, eu acho legal estudar essas coisas e tal. É muito interessante, só que às vezes eu vejo que algumas pessoas se perdem nisso, né? Porque tudo aquilo que é muito impressionante chama a nossa atenção e também chama a atenção do nosso ego, né? Coisas assim muito mirabolantes, muito sensacionais, e aí a gente saber dessas coisas e estudar e descobrindo, é claro que isso assim nos surpreende, mas eu vejo que algumas pessoas se perdem nisso, né? E aí ficam viajando assim nas teorias, que algumas podem ser da conspiração, outras não, mas ficam viajando nesse tipo de conhecimento, e aí ficam impressionados com as comunicações intergalácticas, com o que os anjos decidiram, mas se esquecem de cuidar, né, do próprio ser, se esquecem de se alinhar, se esquecem de desenvolver o amor, que é o que importa, né? E de desenvolver a sua capacidade de amar, de estar no momento presente e até de se libertar das crenças, né? Porque inclusive aí a pessoa fica muito nesses conhecimentos, fica muito na mente, muito na mente. E eu falo muito aqui da gente não perder tanto tempo na mente, né? E sim encontrar o caminho de volta para o coração. Mas esse assunto da transição planetária, o que eu acho muito interessante é que em diversas vertentes se fala, né? Está se falando nisso, não é agora, não é de agora, né? Sempre se falou, ou há alguns anos já está se falando nisso, né? Que 2012 teria sido um ano chave de abertura de portais e tal. Me perdoem porque eu realmente não conheço muito esse assunto, não sei se é esse o termo, mas eu vejo que assim, né? No Espiritismo tem o Chico Xavier com a tal da data limite, né? Que foi no meio desse ano. O pessoal que estuda ufologia, existem extraterrestres que são canalizados, né? Tem o Cryon, tem o Bashar. Eu não sei se vocês, alguns já devem ter ouvido falar, outros não, mas enfim, entidades extraterrestres que são canalizadas, e o conhecimento ocultista, todo mundo falando que a gente está nesse momento de transição planetária. Tem os maias
também lá no conhecimento maia, eles já se referiam a esse momento que a gente está vivendo, né? E tem também pela numerologia e pela astrologia também, né? De todas essas vertentes e outras ainda, que todo mundo parece que está falando isso, né? Que agora é um momento muito importante. De todas essas, aqui eu conheço mais é a astrologia. Então, eu conhecendo a astrologia, eu compreendo, né? Dentro do conhecimento astrológico, eu compreendo porque quais são os movimentos que estão acontecendo no céu, né? Que realmente são movimentos, agrupamentos de planetas, agrupamentos raros e muito específicos e muito fortes que mexem sim, né, com as estruturas do mundo, com as estruturas de poder. E então essa parte da astrologia é a que eu conheço mais e eu sei que, né, que tá realmente acontecendo uma coisa muito diferente, né, nas previsões astrológicas. E além disso, a gente vê na vida, né, no mundo, é só observar. Há alguns anos atrás, a gente não imaginaria, a gente não acreditaria se alguém nos dissesse que a gente chegaria a um momento como esse, né, de tamanha tensão, de tamanha polarização, né, de tensão mesmo, assim, entre opostos, de muitas sombras vindo à tona, né? Mas não se apavorem, porque essas sombras que estão vindo à tona, na verdade, elas sempre existiram, né? Só que este momento é um momento da transição planetária que ela está começando. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é justamente as sombras virem à tona, né? Tudo aquilo que estava escondido, né? Como sombra mesmo, tá vindo à tona, né? Todas as coisas mal resolvidas dentro das pessoas, né? Todas as projeções das pessoas, todo o ódio, todas as contradições, tudo está vindo à tona. É como numa casa, quando você vai fazer uma faxina, né? Você tem que tirar o tapete para varrer a sujeira que está debaixo. Primeiro, você tem que trazer aquela sujeira, né? Quando você começa a varrer a casa, a fazer a faxina, você junta aquela sujeira e aí você vê, nossa, como a casa estava suja e você nem sabia quanta sujeira tinha. Então, no momento de transição, que a gente está indo para um momento de mais luz, é normal que primeiro apareça mais a sujeira, né? Só que isso tá de acordo, né? Tá de acordo com o plano. Então, a gente não tem que se apavorar, a gente só tem que não ficar no medo, né? A gente tem que limpar as nossas próprias sombras e entrar no amor, entrar na liberdade, né? Entrar nesses valores que tem a ver com a era que está se iniciando, que é a era de Aquário, né? Que é a fraternidade, o respeito, a diversidade, a liberdade, são os valores de Aquário, né? Então, esse primeiro momento é como se fosse um momento de catarse, né? O conceito de catarse é justamente esse, é quando você por tanto tempo negligencia algum problema, quando você por tanto tempo esconde uma sombra, quando você não vai pelo amor, pelo autoconhecimento, integrando aquilo e compreendendo, você vai reprimindo e deixando lá no fundo. Chega um momento que a vida traz aquilo, pá, como uma pancada, né? Uma pancada na sua cara. E é assim, né? Não adianta a gente reprimir nada, não adianta a gente esconder nada. Por isso que buscar o autoconhecimento de verdade é a melhor coisa que você pode fazer, porque você vai ir progredindo e evoluindo pelo caminho da luz no amor, né? Porque a gente não tá aqui a passeio, né? Eu tô falando o que eu acredito, a gente não tá aqui por acaso,
A gente está aqui para viver e experienciar a vida e com essas experiências expandir a nossa consciência, né? Nos tornarmos mais livres e mais amorosos, nos tornarmos mais aquilo que já somos, só que está encoberto, né? Então, se você não cuida disso, se você não busca isso, se você reprime isso, reprime lá no fundo, inevitavelmente chega um momento, né, em que as forças do universo, as energias, a vida traz aquilo para você. E quanto mais você escondeu, quanto mais você reprimiu lá no fundo, mais aquilo vem com força, né? Mais catártico, mais a experiência vem forte e vem com tudo para te obrigar a olhar para aquilo, né? Porque se você não está querendo ver, a vida te obriga a olhar para aquilo. E é isso que está acontecendo agora, só que de maneira coletiva, né? E está acontecendo isso de maneira coletiva para obrigar todos a olharem para suas sombras, justamente por isso, né? Como se fosse uma catarse do planeta Terra, de toda a população do planeta Terra, né? Então se diz que é claro que isso é um processo, né? Que agora está no início, está na catarse, vai ter que né, vai ocorrer o processamento dessas sombras e se diz que dentro de alguns anos, eu não sei quantos, se diz que dentro de alguns anos, então, a Terra vai ser um lugar de regeneração e não mais um lugar para a gente sofrer e ficar espiando karmas, né? Mas para a gente só ser feliz, viver em solidariedade, em fraternidade. Então, se de repente você quer estar, né, nessa nova terra, que tantas linhas de conhecimento, tradições diferentes estão falando sobre, regenere-se você, sabe? Saia dessa polarização, olhe para tudo com neutralidade, com amor, com compreensão, porque é somente isso que nos cabe, sabe? Não fique entrando em. Você pode ter a sua opinião, a sua compreensão da vida, isso sim, mas não fique entrando em guerras de ego, sabe? Aquela coisa de energias ruins, de eu tô certo, você tá certo, sabe? Porque isso não vale a pena e não leva a nada. Se você quiser, né, contribuir com o seu conhecimento, com o que você sabe sobre as coisas, contribua, mas coloque sempre a sua razão com sensatez, sem nunca tomar parte, sem tomar parte de uma forma egóica, entende? Sempre dando a sua opinião com sensatez e com amor. É isso, gente, né? O mais importante nesse momento é a gente cuidar da nossa energia, né? Do nosso ser, a gente vibrar cada vez mais no amor, na integração, na união e na compreensão. E eu espero que os vídeos aqui do meu canal te ajudem nesse momento de transição, né? Para que nós consigamos estar aptos a viver nessa nova terra. Me conta aqui o que você sabe ou o que você acha desse assunto da transição planetária. Um beijo e curte aí e a gente se vê no próximo vídeo.